Olá, meu nome é Guilherme Fraia e esse é o Cine Harmonize, um projeto onde a gente traz para vocês um pouquinho mais sobre as questões de saúde mental usando nossa querida sétima arte, o cinema. Em caso de excepcionalidade, hoje eu tô aqui apresentando nosso vídeo principal e não o nosso querido vídeo pílula, mas porque eu vou trazer um pouquinho mais para vocês sobre as questões relacionadas ao alcoolismo. E principalmente porque novembro é o mês de saúde do homem. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, então vamos começar aqui falando um pouquinho mais sobre o que é o alcoolismo. O alcoolismo, ou alcoolização, ou etilismo, ele é o uso crônico e descontrolado ou a dependência de bebidas alcoólicas. E ele é considerado uma doença pela OMS. E é importante aqui a gente dar ênfase para essa parte. O alcoolismo, ele é uma doença, né? Ele não é puramente uma opção ou um estilo de vida, não. Ele é uma doença pela OMS. E por que então ele é tão prejudicial assim? Ele é prejudicial porque o uso crônico e abusivo de álcool, ele pode afetar tanto as questões relacionadas a vários órgãos, mas principalmente ao cérebro, quando se diz respeito à alteração na produção natural de serotonina, por exemplo, que é o hormônio do prazer, então podendo propiciar doenças como ansiedade e depressão, mas também afeta a memória e afeta outras questões relacionadas ao cérebro. Além disso, questões relacionadas a outros órgãos, como por exemplo, principalmente o fígado, né, podendo levar a um quadro cirrótico. E não só dentro do âmbito biológico, mas também dentro do âmbito social e dentro do âmbito familiar, né? Os pacientes que são dependentes de álcool, eles comumente têm muitos distúrbios quando se diz respeito às questões psicossociais e sociofamiliares, né? Então ele tem uma dificuldade tanto de se inserir dentro da sociedade, mas também uma dificuldade muito grande frente aos familiares, que inclusive são peça-chave dentro da questão quando a gente já começa a pensar um pouco em terapêutica, não só os familiares, quanto também a reinserção na sociedade. Bom, e como é que funciona então esse efeito frente ao cérebro, né? Como é que as pessoas geralmente sentem o efeito do álcool? É um mito dizer que o álcool é uma droga que traz prazer. Por quê? Essa sensação de dito prazer que as pessoas sentem ingerindo álcool, ela acontece só nas primeiras doses, porque ela tem um efeito excitatório. Agora, a partir das outras doses, o álcool, de fato, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, a partir de algumas doses, a pessoa começa a ter uma sensação ruim, na verdade, porque ela começa a ser deprimida, o sistema nervoso central dela começa a ser deprimido. Então, e quanto mais a pessoa começa a ficar tolerante ao álcool, mais rápido ela chega nessa segunda fase. Só que aí entra também a questão já da dependência em si, né? Da dependência química e da dependência psicológica do álcool, que então faz com que essa sensação de desprazer ela seja, entre aspas, não desconsiderada, mas compensada pela questão da adição em si. A DSM-5, ela classifica a dependência do álcool como, na verdade, transtornos relacionados ao uso do álcool. E ela classifica em leve, moderado e grave o transtorno relacionado ao uso do álcool. E o que ela usa para classificar isso? Ela usa critérios que dizem respeito à rotina da pessoa e o quanto o uso do álcool está interferindo nessa rotina. Aí são 11 critérios. Esses 11 critérios podem ser respondidos de maneira positiva, ou seja, que afeta, ou de maneira negativa, que não afeta. E quanto mais respostas positivas tiver, maior o grau de dependência e maior o grau do transtorno, ou seja, né, mais perto do grave acaba ficando esse paciente. A dependência do álcool, ela tem um fator muito importante relacionado à genética, no sentido principalmente da relação com que essa pessoa vai ter com o álcool, no sentido de resistência ao álcool. Além do fator genético, existe um fator muito forte cultural.
Tanto quando se diz respeito à cultura que inclusive é ligada à família, no sentido da pessoa ter parentes que bebem e a partir disso a pessoa estar nesse ambiente e começar a beber, mas também da sociedade propriamente dita. Porque nós temos dentro da nossa cultura uma cultura de o álcool como um lubrificante social e também ser algo socialmente aceito e estimulado. O álcool ele está ligado a muitas fases da vida e a muitos momentos, tantos momentos felizes como, por exemplo, comemorações, festas, virada de ano ou outras coisas nesse sentido, como também momentos tristes. Então, por exemplo, o término de relacionamento. A gente tem músicas que falam disso, a gente tem no popular que o término de relacionamento e o álcool estão intrinsecamente ligados. Então, a gente tem o álcool relacionado a várias e várias fases da vida. E isso torna o processo do uso abusivo do álcool mais frequente. Além disso, ele é um fator que dificulta muito o tratamento, porque a pessoa está o tempo todo tentando se tratar e ao mesmo tempo sendo estimulada a consumir ou vendo pessoas consumir. No Brasil, 10% da população sofre com a adição ao álcool. E dentro dessa população, dentro dessas pessoas que sofrem com transtornos relacionados ao álcool, 70% são homens. Além disso, a cirrose, que é uma das complicações mais frequentes do uso abusivo de álcool, ela mata 2 vezes mais homens do que mulheres. A abstinência de álcool, ou seja, ficar sem usar álcool, é um dos fatores que faz com que os homens sejam excluídos do ciclo social deles. Porque tem aquela ideia, né, de que um homem nessa idade tem que beber ou bebe e tal, e se a pessoa não faz consumo de álcool, ela acaba sendo excluída desse ciclo social. E aí a gente se questiona, por que então que o homem é tão afetado assim, ou é principalmente mais afetado com relação ao uso abusivo de álcool? A masculinidade ela está ligada ao álcool de diversas formas, mas principalmente com uma relação intrínseca à masculinidade. O homem ele é invulnerável. Então, ou seja, o homem não chora, o homem não sofre, o homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser o mantenedor, o homem tem que fazer. E isso faz com que aconteçam 2 coisas relacionadas ao álcool principalmente. Primeira coisa, o álcool como um sinal de força. Então, olha como meu corpo é forte, olha como eu consigo, olha como eu faço. Então, o homem bebe para mostrar esse sinal de força. E a segunda coisa, para reprimir entorpecer literalmente alguns desses sofrimentos pelo qual ele passa e que ele não tem abertura frente à sociedade de expressar, de que ele está sofrendo, de que está acontecendo alguma coisa e de que isso está causando um mal para ele. Então ele acaba suprimindo isso, fazendo um uso crônico de álcool. Isso é uma das coisas que a gente chama de a masculinidade tóxica, essa questão desse conceito social da masculinidade, ele afetar negativamente o próprio homem, né? Então ele torna o homem mais propenso à violência, ele torna o homem mais propenso inclusive a fatores relacionados à depressão e ansiedade. 80% dos suicídios no Brasil são feitos por homens. Então a gente tem uma questão da figura da masculinidade relacionada a um problema diretamente biológico e social do homem. Bom, qual então a maneira mais eficiente da gente promover cuidado para alguém que está tendo um problema com um transtorno por uso de álcool? A primeira coisa é ir pela palavra cuidado. E cuidar, querendo ou não, necessita a relação entre o paciente e o cuidador. Então esse é o primeiro passo. Você tem que se conectar com esse paciente. Você tem que permitir com que esse paciente se abra para você, sem fazer juízo de valor principalmente. Porque lembrar sempre que a adição ao álcool ela é uma doença como todas as outras. Então esse paciente vai procurar principalmente as UBSs e ele tem que ser acolhido
não buscando já uma intervenção de fato, ou uma abstinência, ou uma frequência, não, mas ele primeiro tem que ser ouvido. Ele primeiro tem que ser acolhido da maneira com a qual ele se sente confortável, e aí através dessa relação vai se construindo, né, essa oportunidade terapêutica. Além disso, é muito importante o papel da sociedade e da família nessa questão. Da família, a família é uma das primeiras que percebe esse problema com o álcool. E também, mas não só na qualidade de saúde do paciente que está passando pelo problema, mas a família deve ficar muito atenta também às questões relacionadas à sua própria saúde. Tanto à sua integridade física, mas também, principalmente, quanto à sua integridade psicológica. Não é algo simples você conviver com um paciente que faz uso abusivo de álcool. Então, essa família também tem que ter um apoio psicológico muito frequente, muito bem feito. A sociedade, ela também está muito inserida nesse papel, ao ponto que, a gente acabou de falar aqui, que a sociedade é uma grande incentivadora do consumo de álcool. Então, você que está vendo esse vídeo aí, se você estiver numa festa, se você estiver em uma ocasião, não insista para as pessoas beberem, né? Se a pessoa quiser beber, ela vai beber. Mas também, se você souber que tem alguém que tem algum tipo de problema com álcool, tem uma dificuldade de se controlar e etc., e ela tá tentando não beber, ao invés de você estimular, inclusive, faça companhia com essa pessoa, né? Toma um refrigerante, toma um suco junto com ela, fica lá com ela, faça companhia para ela, não deixa ela excluída do resto do grupo. E principalmente, porque se você não consegue ficar um dia sem beber, então talvez o problema seja um pouco maior. Bom, então o paciente ele está disposto a um tratamento e ele está querendo que você participe dessa intervenção. O que fazer a partir de então? Como qualquer outra questão relacionada à saúde mental, é importante a gente individualizar o tratamento. Então a primeira coisa que você vai fazer é sentar e escutar esse paciente e, além disso, investigar tanto a origem, se você tem alguma outra causalidade relacionada com essa dependência. Então, por exemplo, às vezes depressão, ansiedade, dores crônicas, abuso de outras drogas, e também você vai começar a delinear então aí um acompanhamento com essa pessoa, principalmente junto aos profissionais que estão mais capacitados para acompanhar essa pessoa, que seria a atenção básica, que seria a linha de frente, mas também o cuidado especialista da rede psicossocial, então o CAPS-AD principalmente, e também com suporte forte aí do Alcoólicos Anônimos. E principalmente, a ferramenta mais importante dentro desse tratamento inteiro vai ser a relação entre o profissional e o paciente. Em tudo que a gente fala de cuidado, na verdade, essa é uma das principais ferramentas. Mas principalmente quando a gente fala de dependência, a principal ferramenta que a gente vai ter é o quão forte vai ser a relação entre o profissional e o paciente. Por fim, o tratamento farmacológico, ele nem sempre é usado, ele deve ser coerente à indicação do próprio paciente. Como eu disse, o tratamento deve ser individualizado, né? A gente tem algumas drogas que podem ser usadas, parte delas para tirar um pouco da fissura do álcool, da necessidade da ingestão do álcool, e outras delas associadas exatamente a um mal-estar. Então, quando você toma esse tipo de droga, como o disulfiram, por exemplo, na ingestão do álcool, esse paciente vai passar muito mal. E também você pode usar outras drogas, como antidepressivos e drogas para tentar, de certa forma, controlar os efeitos colaterais ou as causas basais desse uso crônico de álcool. Para a gente encerrar o nosso vídeo, eu vou dar uma ferramenta para vocês que é uma ferramenta de triagem. Ela é um questionário que faz com que você consiga identificar quem possivelmente pode estar passando por um problema com álcool. Eu vou até dar uma coladinha aqui para eu não errar, mas é o questionário CAGE. Ele é uma sigla em inglês, CAGE, e ele constitui em 4 perguntas que, se a resposta dessas perguntas, 2 ou mais, forem positivas, é melhor essa pessoa procurar uma ajuda especializada. A primeira seria o C de cut down, ou seja, alguma vez essa pessoa já sentiu necessidade de diminuir a quantidade ou de cortar o consumo de álcool. A segunda seria de annoyed.
Annoyed, de incomodado, ou seja, essa pessoa frequentemente é criticada, né, pelas pessoas que são próximas a elas, pela quantidade de álcool que ela consome. O G vem de guile. Guile é culpa, ou seja, essa pessoa já sentiu ou sente culpa por conta de beber ou depois que bebe no dia seguinte. E E de eye open, que seria tipo olhos abertos, ou seja, essa pessoa ela sente necessidade quando ela acorda no dia seguinte de beber para poder ou tirar essa ressaca, ou curar essa ressaca, ou porque ela está muito nervosa. E aí, respondendo esse questionário e tendo mais de 2 respostas positivas, é recomendado que a pessoa procure um apoio profissional para que possa fazer esse direcionamento, esse acompanhamento que a gente falou aqui antes. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo Se Harmonize de hoje. Se você gostou, dá seu like, comenta, compartilha o nosso vídeo e principalmente, se você acha que tem alguém que está passando por algum tipo de problema como esse, seja ele a pessoa em si que faz o uso do álcool ou também e talvez até principalmente as pessoas que relacionam com uma pessoa muito próxima e que tem um transtorno por uso de álcool, compartilhe esse vídeo também com ela, tá bom? Então ficamos assim, até a próxima, tchau, tchau!